Nos corredores sombrios da história americana, há nomes que ecoam como pesadelos. Homens que ultrapassaram os limites da crueldade e transformaram suas obsessões em atos indescritíveis. O termo serial killer tornou-se parte do imaginário popular, e os Estados Unidos, por décadas, foram o palco de algumas das mentes mais perturbadoras da criminalidade. De Ted Bundy, o sedutor mortal, a Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, cada um deles deixou um rastro de horror e mistério. Mas há um nome que poucos conhecem, e talvez esse seja o mais assustador de todos. Um homem que levava uma vida dupla, vivendo entre a normalidade e o puro terror. Durante anos, ele caçou suas vítimas nas ruas de Nova York, deixando para trás cenas que pareciam saídas de um filme de terror. Entre os becos escuros e os hotéis baratos da Times Square, um predador se escondia à vista de todos. Um homem que aparentava ser apenas mais um cidadão comum, mas que escondia um segredo horrendo. O açougueiro da Times Square. A vida dupla de um serial killer. Boas-vindas ao coração sombrio de Nova York, um lugar que hoje brilha com luzes e turistas, mas que há algumas décadas era um antro de crime e desespero. Nos anos 70, a Times Square não era o ponto turístico que conhecemos. Era um labirinto de prostituição, drogas e violência. E foi nesse caos que um monstro emergiu das sombras. Seu nome, Richard Cottingham. Para o mundo, ele era um homem comum, pai de família, trabalhador dedicado. Mas por trás dessa fachada, ele escondia um segredo macabro. Ele ficou conhecido como o açougueiro da Times Square, um assassino em série que se transformou nas ruas de Nova York e Nova Jersey. Richard Francis Cottingham nasceu em 25 de novembro de 1946, no Bronx, Nova York. Filho de um casal de classe média, ele cresceu em uma família aparentemente normal, com 2 irmãos mais novos. Não há registros de abusos ou traumas extremos em sua infância, mas algo dentro dele parece fora de lugar desde cedo. Ele era quieto, reservado, quase invisível. Na escola, não se destacava, nem como aluno brilhante, nem como problemático. Era apenas comum. Aos 20 anos, Cottingham se mudou para Nova Jersey com a família e começou a construir uma vida que, à primeira vista, era o sonho americano. Ele conseguiu um emprego como operador de computadores na Blue Cross Blue Shield, uma seguradora respeitada. Era meticuloso, pontual, o tipo de colega que nunca dava trabalho. Em 1967, ele conheceu Janet, com quem se casou pouco depois. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Blair, Scott e Jennifer. Para os vizinhos em Lodi, Nova Jersey, Richard era o típico pai suburbano. Levava os filhos à escola, cortava a grama aos fins de semana. Mas havia um lado dele que ninguém conhecia. Enquanto sua família dormia tranquilamente em casa, Richard Cottingham levava uma vida dupla. Durante o dia, ele era o homem de terno e gravata, estipulando códigos em um escritório. À noite, ele cruzou a ponte para Manhattan e mergulhou no submundo de Times Square. Naquela época, a área era um paraíso para os fatos. Prostitutas alinhavam as calçadas, hotéis baratos ofereciam quartos sem perguntas, e a polícia mal dava conta do crime. Cottingham sabia disso, e ele usava esse caos a seu favor. Ele não era impulsivo. Ele atraía suas vítimas, muitas vezes prostitutas ou mulheres vulneráveis, com charme e promessas de dinheiro. Mas como começou essa onda de terror? Vamos voltar ao primeiro crime conhecido. Era dezembro de 1967. Cottingham tinha apenas 21 anos, quando cometeu seu primeiro assassinato conhecido. A vítima foi Nancy Shiava Vogel,
uma mãe de 2 filhos de 29 anos, encontrada estrangulada em seu carro em Ridgefield, Nova Jersey. Ela havia saído para jogar bingo e nunca voltou para casa. Na época, ninguém conectou o crime a Cottingham. Ele era jovem, inexperiente, e a polícia tratou o caso como isolado. Mas esse foi o começo. Nos anos seguintes, ele refinou seu método. Ele começou a frequentar Times Square regularmente, aproveitando a anonimidade da multidão. Em 1977, ele matou Mary Ann Carr, uma radiologista de 26 anos, encontrada morta perto de um motel em Lodi. Ela foi estrangulada e amarrada, marcas que se tornaram sua assinatura. Mas foi em 1979 que seus crimes ganharam notoriedade. Em 2 de dezembro, os bombeiros foram chamados a um hotel perto da Times Square para apagar um incêndio. Lá, encontraram os corpos carbonizados de Dide Goodarzi, uma prostituta de 22 anos, e uma adolescente não identificada. As cabeças e mãos delas foram cortadas e levadas embora. O açougueiro estava apenas começando a mostrar sua verdadeira face. Entre o final dos anos 70 e início dos 80, Cottingham intensificou seus ataques. Ele alternava entre Nova York e Nova Jersey, escolhendo vítimas que a sociedade muitas vezes ignorava. Prostitutas, mulheres em situação de rua, pessoas que não seriam procuradas imediatamente. Em maio de 1980, ele matou Jan Ann Rainer, de 25 anos, em um hotel em Manhattan. O corpo dela foi encontrado com sinais de tortura e mutilação. Dias depois, Valerie Ann Street, de 19 anos, foi descoberta em um motel em Hasbrook Heights, Nova Jersey. Ela também foi torturada antes de morrer. Raiva que ninguém em sua vida cotidiana pudesse imaginar. Enquanto isso, em casa, ele continuava sendo o pai dedicado, o marido gentilmente. Como ele conseguiu manter essa máscara por tanto tempo? A resposta está em sua frieza. Cottingham era um mestre em compartilhar sua vida. O fim da linha chegou em maio de 1980. Cottingham atraiu Leslie Ann Odell, uma prostituta de 18 anos, para um motel em Hasbrook Heights, e investigações, ferramentas de seu terror. Leslie sobreviveu e se tornou testemunha-chave preso. Cottingham não confessou de imediato. Mas como evidências foram acumuladas, novos crimes foram cometidos em Nova York, incluindo o caso do hotel em Times Square. Perpétuas. Mas o verdadeiro choque veio anos depois, quando Cottingham começou como confessar. Ele alegou ter matado entre 85 e 100 pessoas ao longo de quase 2 décadas. Até hoje, nem todos os casos foram confirmados. Richard Cottingham destruiu bolsas de vidas, mas suas vítimas não eram apenas números. Dide Goodarzi sonhava em escapar da prostituição. Jan Ann Rainer tinha uma vida pela frente. Valerie Street era jovem, vulnerável, tentando sobreviver. Muitas delas foram esquecidas pela sociedade antes mesmo de Cottingham as encontrar. Seus crimes exibiam o lado sombrio de uma Nova York em crise, onde a violência contra mulheres marginalizadas era ignorada. Sua família, por outro lado, ficou em pedaços. Janet pediu ajuda logo após a prisão, e os filhos cresceram com o peso de um nome manchado. Agora, com 78 anos, passando seus dias na prisão de Nova Jersey, ainda dando confissões esporádicas, como se quisesse manter seu nome vivo. Em 2021, ele foi ligado ao assassinato de Diane Cusick, de 1968, provando que seu terror começou ainda mais cedo do que se pensava. Hoje, Times Square é um símbolo de renovação, mas as cicatrizes deixadas por Richard Cottingham nunca desaparecerão completamente. Ele foi um predador que prosperou na escuridão,
Um homem que enganou a todos, até que não pôde mais. Esta é a história do açougueiro da Times Square, um lembrete de que o mal pode se esconder nos lugares mais comuns. Se você gostou dessa jornada sombria, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima história.